Então vamos começar então. Vamos lá para o slide. Falar um pouquinho sobre disposições constitucionais sobre o controle externo. Deixa eu só ver aqui, tá. Alguma coisa disso daqui, aliás, como eu já havia dito para vocês, né? Alguma coisa disso daqui, o professor Eduardo já falou com vocês. Eu vou só dar uma reforçada, tá certo? Porque isso aqui também é importante para a gente partir, para a gente lembrar, para a gente partir também para os outros pontos da matéria, né? Vou falar sobre disposições constitucionais, vou falar um pouquinho sobre normas da Intosai, já vamos ver o que é isso, tá? Especialmente a Declaração de Lima, que é a Intosai número 1. E aí, porque você vai ver que o conteúdo, em termos de extensão do edital, ele está relativamente restrito. Nós não tivemos uma grande extensão do conteúdo, até porque controle externo, de fato, né, como disciplina isolada, não tem muito que ser cobrado. Então dá para você gabaritar tranquilo. Então acompanha comigo, vamos lá. Ó. Então nós temos, primeiramente, como você já sabe, o controle externo e o controle interno. Acho que não está aparecendo aí, vamos ver se vai aparecer. Agora apareceu. Nós temos o controle externo e o controle interno. Essa divisão aqui diz respeito à posição de quem está exercendo o controle em relação à entidade auditada. Já vou falar sobre tudo isso. Nós temos também o controle institucional e o controle social. Aqui tem a ver com o meio como esse controle é exercido. Se é pela forma formal, se é pelos organismos estabelecidos para isso, ou se é feito pela própria sociedade. E nós temos quanto ao momento da realização, o controle prévio, o controle posterior e controle concomitante. Então acompanhe isso daqui comigo lá na lousa, que isso daqui é importante. Ó. Vamos lá. Então, formas de controle. Formas de controle. O controle, quando a gente fala de controle, obviamente, nós estamos falando de mecanismos de verificação tanto da legalidade, como também de outros aspectos relacionados à atuação estatal, tá? O controle aqui é basicamente em relação à atividade do Estado, controlar a atividade do Estado. E aí pode ser feito tanto sob o aspecto legal, é um ponto importante que tem que ser avaliado, mas nós vamos ver que hoje o controle externo vai muito além disso, envolvendo aspectos, por exemplo, como a eficiência da atividade prestada, como a economicidade, como o controle de gestão mesmo, patrimonial, contábil e por aí vai. Então acompanhe comigo. Nós temos, primeiramente, o chamado controle quanto à posição de quem exerce o controle. Nós temos o controle interno e o controle externo. Vamos lá. Qual é a diferença do controle interno para o controle externo? De uma forma mais ampla, controle interno, que é como a Intosai define, o controle interno é aquele em que é exercido pela própria entidade auditada, sobre ela mesma, sobre os seus atos, sobre os atos de seus funcionários ou servidores. Então, no controle externo, o órgão responsável por exercê-lo, ele está vinculado administrativamente à direção, à administração daquele órgão. É como se fosse numa empresa o setor de auditoria interna. O setor de auditoria interna não está vinculado à própria empresa? Ele não está hierarquicamente submetido ao diretor da empresa? Sim, ele tem uma certa autonomia, mas ele está vinculado. Tanto é que no organograma a gente costuma representar assim, né? Quem já viu o organograma tem lá a administração da entidade, aí depois disso lá, né, tem administração, quem tem dessa diretoria. Aí tem os diversos diretores, e aqui a gente costuma colocar um setor de auditoria, meio que destacado assim, para demonstrar que ele tem uma autonomia em relação à administração, mas ele está dentro dessa estrutura. Ele está de uma forma vinculada, hierarquicamente vinculado à administração da entidade, tá? Então, o controle interno é aquele que a entidade exerce através de órgão próprio sobre os seus próprios atos, sobre os atos de seus funcionários, seus servidores. E o controle externo? O controle externo é aquele no qual quem está exercendo a auditoria está fora da entidade auditada. Então,
a empresa ou o auditor que exerce a auditoria, ele está fora da entidade auditada. Não possui vinculação hierárquica. E no setor privado é contratado para isso. No setor público, aqui no Brasil, são especialmente aí os tribunais de contas, nós vamos ver, o Poder Legislativo auxiliado pelos tribunais de contas. Tá? Então vamos lá. Esse no sentido mais, vamos dizer assim, amplo do termo. No sentido estrito, que é aquele no qual a Constituição normalmente usa, controle interno é aquele controle que cada poder exerce sobre os seus próprios órgãos. Então, por exemplo, o Poder Executivo Federal tem a Controladoria Geral da União, que exerce o controle interno sobre os órgãos, especialmente do Poder Executivo Federal, como se fosse uma auditoria interna numa empresa. Já o controle externo é aquele em que o controle é exercido por um outro poder. Um poder exerce o controle sobre o outro. E aí tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a Constituição ela garante a independência dos poderes, lá no artigo 2º, não garante? Sim. Então, esse controle externo, ele tem que ser feito estritamente nos termos que a Constituição autoriza. Por exemplo, o Poder Judiciário não pode dizer, olha, eu não estou gostando da administração desse atual chefe do Executivo, não. Eu acho que não está legal, o Poder Judiciário, né? Eu acho que não está eficiente, aí o Poder Judiciário vai lá e desfaz os atos que o gestor público fez. Ele não pode fazê-lo, porque a Constituição não prevê esse tipo de controle pelo Poder Judiciário, a não ser que seja, né, um caso extremo, que esteja ferindo o princípio da eficiência, lá do artigo 37, aí é diferente, porque há previsão constitucional. Então vamos lá, ó. Controle interno. O órgão controlador está fora da estrutura do órgão controlado, do órgão ou poder controlado. Isso no sentido mais amplo. No sentido mais estrito, que é o que a Constituição usa, controle que um poder exerce sobre os seus próprios órgãos. Que um poder da República exerce sobre seus próprios órgãos. Sobre seus órgãos internos. Órgãos internos é meio que uma redundância, né? Porque o órgão ele é interno, mas vou colocar só órgão. E o controle externo, conforme nós vimos, o órgão controlador está fora. Aliás, aqui está dentro. Opa. O controle interno está dentro. Falei bobeira aqui. Está dentro. Primeiro está dentro da estrutura interna. No externo é que o órgão controlador está fora da estrutura administrativa do órgão controlado. Da estrutura do controlado. Bom, dá para o pessoal enxergar, David, do jeito que eu estou escrevendo aqui? Acho que dá, né? Se não, deixa eu tentar aumentar um pouquinho a letra E. Vou tentar aumentar um pouquinho. E no caso do controle externo, nos termos que a Constituição define, o controle externo é aquele controle que um poder exerce sobre o outro. Eu acredito até que o professor Eduardo deve ter comentado isso aqui com vocês, mas nunca é bom, nunca é demais relembrar. Exerce sobre o outro. E tem que ser nos termos que a Constituição estabelece. Maravilha. Tá. O controle também pode ser institucional ou social. Aqui eu não vou escrever tanto, vou mais falar. Senão a letra vai ficar pequena. Vamos lá. Controle institucional ou social. O que é o controle institucional, primeiramente? É aquele controle exercido nos termos estabelecidos pela Constituição ou pela lei por entidades criadas para isso, que tem a função de fazê-lo. É um controle exercido por instituições, né, formais, instituições do Estado. Então, por exemplo, os tribunais de contas exercem o controle externo, ou auxiliam o Poder Legislativo a exercer o controle externo institucional.
sobre atos do Poder Executivo, por exemplo, tá certo? Ou a Controladoria Geral da União exerce o controle interno institucional do Poder Executivo Federal. Já o controle social é aquele que não é estabelecido formalmente por isso, não é feito por órgãos criados para exercer esse controle, mas é exercido pela sociedade no sentido amplo do termo. E aí o controle social ele é fundamental em uma democracia, não é isso? Está lá no artigo 1º da Constituição, que todo o poder emana do povo. Né? Abraham Lincoln não dizia que a democracia é o poder, como que é? O regime do o poder do povo, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, numa democracia, é importante que a população em geral, o povo, a sociedade, exerça o seu controle sobre os órgãos de governo em geral. Esse controle é exercido como, professor? O controle social? De diversas formas. Enquanto o controle institucional é feito nos termos da legislação, o institucional, a legislação vai dizer como é feito, vai dizer quais órgãos, inclusive, têm competência para exercê-lo. O social, não. O social é exercido das mais diversas formas. Por exemplo, quando a sociedade participa de eleições, lá no voto, é uma forma de controle social? Sim, né? Porque, em tese, você vai votar naquela pessoa. Sei lá, tem lá, o cara está sendo candidato à reeleição para prefeito, por exemplo. Né? Vamos ter eleição para prefeito esse ano. O cara vai ser candidato a prefeito aí no seu município. Você vai julgar, olha, eu achei que a administração dele foi legal, ele atuou de forma proba, ele atuou de forma eficiente, eu quero que ele fique mais 4 anos. Você vai lá e vota nele. Se não, você diz, não, eu quero que ele saia, você não vota nele. Então, a eleição é uma das formas de controle social. Através mesmo de requerimentos diretos. Por exemplo, você pode, qualquer um pode, acionar o Tribunal de Contas com uma denúncia, fazendo uma denúncia sobre um fato concreto. É claro que o tribunal vai verificar se essa denúncia ela tem alguma base, né? E se tiver, ele vai investigar. Então também é o controle social, você indo lá e denunciando diretamente. A própria imprensa tem um papel importante nisso. Aliás, a imprensa, né, que é criticada, seja por governo de direita ou de esquerda, tem sido muito criticada, ela está no papel dela, né? A imprensa, uma das principais funções em qualquer país democrático é, de uma certa forma, dizer assim, criticar o governo, é expor aquilo que, claro, cada órgão de imprensa tem a sua visão, isso é natural, não tem como, né? Por isso que é importante que você tenha muitos órgãos de imprensa para ter uma visão plural, tá certo? Mas o papel da imprensa é esse, a imprensa não existe para ficar falando bem do governo. Para isso, o governo tem as suas formas de se comunicar, tem a sua comunicação institucional para falar o que ele realiza, não é isso? Senão, a imprensa, normalmente imprensa, países que você tem imprensa sempre falando bem do governo, são países totalitários, que nem lá na Coreia do Norte. A imprensa lá na Coreia do Norte vive exaltando as qualidades do seu líder magnânimo, maravilhoso e por aí vai, né? Em outros países, por exemplo, como Cuba também, que não há liberdade de expressão. Você tem também os jornais sendo utilizados aí como forma quase de propaganda do governo. Então a imprensa é um meio, sim, de controle social, tá certo? E, entre outras, várias outras formas. Hoje, com a internet, inclusive, você tem a possibilidade de que esse controle social se amplifique. Você consegue fazer com que essas vozes se multipliquem e mais pessoas sejam envolvidas nele. E, por fim, outra classificação. Existem outras formas de classificação, tá? Aqui eu estou falando de uma forma mais genérica. Talvez até o professor Eduardo tenha falado de outras. Aqui, o nosso objetivo aqui é mais ter um ponto de contato inicial com vocês, até para entender depois o restante que eu vou falar. O controle quanto ao momento que ele é exercido, ele pode ser prévio, concomitante, também chamado de paralelo, ou posterior. E aí os nomes já são meio que autoexplicativos, né? Controle prévio é aquele que é exercido antes da prática de determinado ato, tá? Então, antes da praticar o ato, passa-se por alguma forma de controle para que se verifique a legalidade daquele ato. Por exemplo, quando vai se fazer uma licitação, antes deve-se passar pelo departamento jurídico do órgão, ou o setor jurídico que dá assistência àquele órgão, se não tiver um departamento próprio, né? Então vai passar pelo departamento jurídico, o departamento jurídico deve ler o edital de licitação, deve ler o contrato, porque o edital ele tem que, vocês sabem disso, né? No edital de licitação tem que vir junto uma minuta do contrato que o vencedor vai assinar.
Então o departamento jurídico lê tudo isso e diz, olha, está de ok, está de acordo com a lei, está de acordo com a jurisprudência, provavelmente não vamos ter problemas. Essa é uma espécie de controle prévio, interno, mas é uma espécie de controle prévio, tá certo? Controle concomitante é aquele que é praticado durante a fazedura do ato, enquanto o ato está sendo praticado. Tá? Exemplo, está sendo feita uma obra pública em determinado local, e aí o Tribunal de Contas está acompanhando para ver a aplicação desses recursos durante a obra, durante a execução da obra. É um controle concomitante. E o controle posterior, como o nome está dizendo, é aquele que é exercido após o ato já estar devidamente formado, já estar produzindo efeitos. Ah, professor, qual desses é o melhor? Porque assim, o melhor é o concomitante, né? Porque eu estou exercendo o controle no momento da prática do ato, ou até o prévio, de repente. Então, o prévio e o concomitante, eu consigo parar o ato se tiver alguma coisa errada. Eles são importantes, sem dúvida, né? O controle concomitante ou prévio, eles têm essa vantagem, que você consegue, se tiver alguma coisa errada, você já para ali na hora e evita que o prejuízo continue. Só que o controle posterior, ele sempre é necessário também, tá? Por quê? Porque existem certas situações, certas avaliações, que eu só vou conseguir fazer após o ato já estar produzindo efeitos. Exemplo, o governo ele cria um novo programa de assistência à saúde. Sei lá, ele cria um programa de assistência à saúde. Programa de prevenção à dengue, né? Tanto esquecendo um pouquinho da dengue nessa época de coronavírus, né? Mas tem lá um programa de prevenção à dengue. Aí, ok, durante a execução do programa se verifica isso, faz o controle concomitante, mas tem coisas que eu só vou saber depois. Vamos imaginar que o programa é de 6 meses, tá? Tem certas coisas que eu só vou perceber depois do que o programa terminou. Por exemplo, a eficiência, a efetividade dele, né? Se for um programa, principalmente se for um programa de curta duração, eu vou perceber os efeitos disso depois. Então, esses controles, eles devem sempre ser exercidos, especialmente o posterior e o concomitante, tá certo? Dependendo da situação também, o prévio. Então, essas são formas de exercício do controle sobre os atos da administração pública. Importante a gente guardar isso.